Bem, amigos, hoje quero falar a vocês sobre ser nomeado para dar fruto. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada e abençoadora, que você dê fruto. Bem, estávamos conversando aqui, nós, os irmãos, os líderes aqui do Go Six, e precisamos ser mais bênção na vida de outras pessoas. Como fazer, então, para abençoar outras pessoas? Eu lembro que a Sala 57, ela se expandiu, e eu conversando com alguns líderes da Sala 57, ela se expandiu porque cada membro criou um WhatsApp e uma lista de transmissão, e com isso eles iam abençoando as pessoas, eles eram agentes de bênção na vida dos outros. Se você tem achado relevante o Goal Six, se você tem achado que faz sentido você ter esse ambiente de unidade conosco, aqui eu faço um propósito a você. Eu lanço um propósito a você, que você crie uma rede de transmissão para que você publique ali as mensagens não só que nós estamos fazendo aqui, mas também publique ali a mensagem para atrair as pessoas. Por quê? Porque todos nós fomos chamados para dar fruto. Você não está aqui por acaso, você não está aqui só porque você gosta do pessoal, você está aqui com um objetivo de ser um missionário, de pregar o evangelho e de levar salvação e luz a outras pessoas. Nada melhor do que você expandir também nas suas redes sociais. Por que falo isso? Porque às vezes muitos de nós não conseguimos pregar, outros têm dificuldade de estar orando, outros têm dificuldade de estar ali dando estudos bíblicos. Então eu proponho a você ser um agente através da mensagem da internet, através das redes da internet, quer seja o WhatsApp, quer seja Facebook, Instagram, você publicar para que outras pessoas estejam também na rota. Eu falo isso porque o texto de hoje, de João, capítulo 16, capítulo 15, versículo 16, vem falando que foi Deus que escolheu você para estar aqui. Não pense que você está aqui porque você é bonzinho. Não. Deus escolheu você para estar conosco aqui. Como é que eu sei disso, pastor? Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 16, que começa dizendo o seguinte: 15:16. Não foram vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, vamos começar aqui. Você quer fazer alguns pedidos para Deus e que Deus conceda a você? Você quer que você faça alguns pedidos e que Deus responda esses pedidos para você e ele conceda a graça que você tem pedido? Como então fazer isso? Não foi você que me escolheu. Não foi você que escolheu a mim, mas eu escolhi vocês. E eu ainda nomeei vocês. Para quê? Para que você vá e você dê fruto. E também o seu fruto permaneça. O problema é que muitas pessoas acabam indo e não dão fruto. E quando muitos desses irmãos dão fruto, o próprio fruto do irmão não permanece. O irmão, por exemplo, ele trabalha, ele ganha dinheiro, mas às vezes ele não tem dinheiro. Por quê? Porque o seu fruto não permanece. Ele está sempre correndo atrás. Imaginemos que você, a partir de hoje, para de trabalhar. Não sei que idade você tem, mas imagine que você para de trabalhar hoje. Sei lá, quebrou a perna, aconteceu alguma coisa e tudo, e você não consegue trabalhar. Será que o mês seguinte, será que daqui a 6 meses você ainda continuará tendo recursos financeiros? Será que você, mês que vem, vai estar bem financeiramente? Porque é do trabalho que você tira o seu dinheiro, seu sustento. Então perceba que você tem que plantar no dia de hoje. Se você não plantar, você não vai colher. E o problema está, eu estava conversando com um cara lá na APL, lá no APL, a conferência nossa, a associação, e conversando com ele, estávamos falando sobre dar fruto, e esse tema, esse enredo dessa mensagem.
E ele falando que muitas pessoas acabam tendo dificuldades financeiras. Por quê? Porque não são minimamente organizadas. E quando eu olho para esse texto aqui, é óbvio que o texto não está falando sobre finanças, mas o texto está falando sobre frutos que permanecem. Será que você não está plantando e está consumindo todo o fruto? Será que você está consumindo o seu salário todo, está consumindo toda a sua energia, está consumindo todas as bênçãos que Deus deu a você e você não está reinvestindo essa bênção? Os dons, por exemplo, são bênçãos que Deus dá a você e você não está usando para a causa do Senhor. Por isso eu proponho hoje para os nossos irmãos aqui do Goal Six que você seja um agente de bênção, que você dê fruto. Por quê? Porque a árvore que não dá fruto, lembra o que Deus fez? Ele o corta. O irmão que não trabalha para a obra do Senhor, o irmão que não incentiva a obra do Senhor, o irmão que não dá fruto, esse irmão vai esfriar na fé. Esse irmão daqui a pouco não estará no meio de nós. Por quê? Porque só a oração não segura você. Você precisa agir. Você precisa trabalhar para a causa do Senhor, senão você não vai ter força suficiente. Aquele que só ora e não tem ações para a causa de Deus, um dia deixará de orar. Por quê? Porque são as ações que nos fazem permanecer no meio. Quando nós estamos aqui no meio do povo, quando a gente está nesse ambiente, faz com que a minha ação de estar no ambiente do povo, aqui do povo do Senhor no Goal Six, faz com que eu permaneça em crescimento. Mas a partir do momento que eu não estou no meio, que eu não estou trabalhando, que eu não desenvolvo os atributos do Senhor, eu acabo cometendo um problema de que eu esfrio na fé. E quando eu olho para esse texto, não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi. Não pense se que você está aqui, senão porque o Espírito Santo o chamou, foi Deus que escolheu você para estar aqui. Ele não somente escolheu, mas também nomeou você, para que você vá e você dê fruto, e que também o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos conceda. Então, o irmão que tem fruto que permanece, o faz porque quando pede ao Pai, quando pede a Jesus Cristo, quando pede a Deus, o seu fruto permanece. Bem, essa passagem bíblica que eu estou falando aqui para vocês, eu percebo que Jesus revela o propósito para o qual ele escolheu você. Qual é o propósito de Deus ter escolhido você para participar do Goal Six? Já que o Goal Six é uma coisa de Deus e Deus está no meio de nós e Deus escolheu você. Deus tem um propósito. Você foi chamado e foi nomeado para dar fruto. Eu já disse aí uma vez a você a importância de você chamar outras pessoas para estarem em comunhão conosco, outras pessoas para estarem em coinonia conosco. Ele chamou você para que você dê fruto e que você seja designado pelo Senhor para a grande obra de Deus, a grande obra da pregação do Evangelho. Você precisa ser um evangelista, de levar a mensagem adiante para que outras pessoas também sejam salvas. E eu ainda vou mais além. Compreenda que a obra que Deus quer é que demos frutos, mas que nossos frutos permaneçam. Deus quer que dê certo a vida do crente aqui do Goal Six. Que seus filhos permaneçam, que são frutos de você, do seu casamento, da sua história, que os seus recursos permaneçam, que são fruto da sua história, do seu trabalho, que as habilidades que você tem permaneçam, que deem fruto. Por quê? Porque você, ao longo do ano, adquiriu habilidades, inteligência, sabedoria. E por isso, eu percebo que no enredo do sermão aqui, da mensagem de Cristo, ele começa dizendo: Não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi. Ele começa dizendo que quem escolheu você foi Deus. Foi o próprio Senhor quem escolheu você primeiro. Foi o próprio Senhor que quer que você esteja no meio de nós. Eu pego uma outra mensagem de Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, em que ele faz uma afirmação de que o Senhor escolheu. Veja o que Paulo declara: Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis
perante Ele. Deus escolheu você quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que você seja um cara separado, para que você seja santo, para que você seja irrepreensível, para que você permaneça. Deus escolhe você antes da fundação do mundo. Então você não está por acaso nessa terra e nem aqui no Gol Six. Por quê? Porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo, diz a palavra. Para você ser o quê? Um cara separado, um cara santo. Deus quer santidade. E lembre-se do que Apocalipse diz, né? Em seu manto está escrito que santidade ao Senhor. Talvez na testa do crente deveria estar escrito santo é o Senhor. Tua vida precisa ser uma vida santa, uma vida separada, uma vida de consagração, uma vida de busca, uma vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que o teu fruto permaneça. Você tem que ser plantado em Deus, porque essa é uma terra boa. Agora, se você não é plantado em Deus, obviamente, na terra seca da humanidade, o seu fruto não permanece. E por isso a importância de a cada manhã buscarmos a presença do Senhor. A cada manhã estarmos aqui em coinonia, em unidade. Eu julgo que a unidade, vou fazer um sermão sobre unidade. A unidade é uma das coisas mais poderosas que existe na fé cristã. Quando os discípulos estavam em unidade, quando o crente está em unidade, em oração, quando o crente está no mesmo propósito, não tem ninguém que segure. Nós abalamos o inferno, nós abalamos o mundo. O problema está que alguns não estão em unidade. É reclamando de pastor, de ancião, reclamando não sei o quê, mesmo dentro da mesma igreja. Alguns não se sentem bem consigo mesmo, não estão em unidade nem consigo nem com Deus. E o fato de não estarmos unidos garante com que o inimigo consiga entrar em nossas fileiras e ter forças sobre os irmãos. Mas a partir do momento que nós estamos em unidade, eu lembro que toda vez que eu faço, na maioria das vezes, né? Algumas eu esqueço, que eu faço Santa Ceia, eu coloco os irmãos para orarem ali naquele momento que eu termino a Santa Ceia. Irmão, ore agora por você, ore pela causa que você tem, ore pelas questões que você quer, porque eu julgo que naquele lapso de receber a Santa Ceia, ser perdoado pelo Senhor e fazer a oração naquele momento, o irmão ainda não teve nem tempo de pecar. Sua vida está branca como a neve, sua vida está salva, porque ele agora deposita seus pecados na profundeza do mar, crendo ali, né? No sangue do Cordeiro, no corpo que foi vertido na cruz através dos símbolos sagrados ali da Santa Ceia. E eu tenho a clara evidência de que, naquele momento, os irmãos estão com a vida branca, mais alva que a neve. Então, se os irmãos estão sem pecado porque pediram perdão ao Senhor Jesus Cristo, eles podem ali fazer orações que tragam unidade, porque aquelas orações têm poder, e por isso que eu faço sempre isso. Acho que tem algumas ovelhas minhas aqui do meu distrito, a Dene, o irmão Laerte, outros aqui, que já viram fazendo Santa Ceia. Eu sempre faço isso, por quê? Porque eu busco a unidade. E a unidade é tão poderosa e ela traz tantos frutos. Então, quando eu percebo isso, quando eu olho, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está escrito que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e na fé e na verdade. Deus escolhe você para a santificação, Deus escolhe você na fé e Deus escolhe você no Espírito, na fé e na verdade. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer que você dê certo. Se o irmão não dá certo, talvez você esteja longe do propósito do Senhor. Se algumas coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você está indo contra o vento de Deus. Lembra que eu falei há muito, acho que foi ano passado, algum momento, eu fiz um sermão falando sobre a rota de Deus. E o irmão está com sua vida indo contra Deus. Deus sopra aqui, ó, e o irmão está indo contra o sopro de Deus. A sua jangada, o seu barquinho está indo contra. E o irmão rema, 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 e não dá certo a vida do cara. Ele volta. Tem crente que está pior hoje do que quando entrou na fé. Tem crente hoje que está mais fraco na fé do que quando aceitou Jesus Cristo.
Quando que deveria ser o contrário. O irmão deveria estar mais forte na fé, o irmão deveria ser mais fervoroso, o irmão deveria ter mais poder em sua oração, mais poder em sua palavra, porque ele tem convivência com Deus. Mas parece que alguns estão mais fracos. Estão mais fracos por quê? Porque eles não estão percebendo que Deus os chamou para eles darem frutos. E se você é crente e não dá fruto, você vai ser cortado. Porque a árvore que não dá fruto é cortada. Tome muito cuidado, irmão, para não ser só o irmão monge, né? O irmão só da oração, sem atos algum, porque o cara que ora só fica orando e não tem atos de fé, não tem propósito na sua vida, esse irmão vai parar de orar. O irmão, porque eu estou incentivando vocês a chamarem outras pessoas. Eu já disse uma outra vez aqui no Go Six de que quando você chama uma outra pessoa para participar aqui do Go Six, você não só está tendo atos de fé, está tendo atos na obra do Senhor e está atraindo pessoas, faz com que você tenha que ficar aqui. Mas quando você não fala para ninguém, quando ninguém sabe que você nem participa de um grupo de oração, do Go Six, eu vou te dizer o que acontece. Quando você furar, não vai dar nada, ninguém nem vai saber. Por quê? Porque você não declarou. Você precisa declarar bênçãos a você, você precisa declarar dentro da empresa, dentro do colégio, dentro da sala de aula, dentro dos ambientes, que você é crente, para que essas declarações suas acabem inibindo você de pecar. Quando você chama outras pessoas, você acaba fazendo justamente isso, garantindo que a sua presença esteja aqui. Mas o crente não faz isso, ele só fica orando. Vou te dizer o que vai acontecer: você já vai parar de orar. E é por isso que o autor bíblico deixa claro em Atos capítulo 9, versículo 15, que o Senhor disse a Ananias acerca de Paulo. Veja o que o Senhor disse: Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus chama você, no caso aqui, chama Paulo, para ser um vaso escolhido. Deus chama você para ser alguém escolhido. Então, creia que você foi escolhido primeiro para depois você fazer. Cristo morre primeiro, ele dá o primeiro passo, para depois você dar o segundo passo. Então, o passo que você está dando como consequência daquilo que Cristo já fez. Quando você aceita Cristo na cruz, quando você aceita a fé cristã, você está dando um passo, se movendo na direção de Deus, com base no que ele já fez. Então, quando eu leio o que Paulo fala, vai, porque este vaso é para mim, é um vaso escolhido para levar meu nome. Então, perceba que para Deus você é um vaso escolhido. Por que escolhido? Porque ele te escolheu primeiro. Por isso que eu comecei dizendo para ti que tu não estás aqui porque tu és bonzinho, tu estás aqui porque Deus te chamou, Deus escolheu você primeiro. Então vai e dê fruto. Se você foi plantado numa terra fértil, que é a terra do Senhor, dê fruto, querido irmão. E por isso, eu ainda continuo declarando a vocês de que é preciso, a fé, ela vem assim pelo ouvir, diz a palavra do Senhor. Então, é preciso acreditar no que a palavra está dizendo. Acreditar para que você possa ver primeiro. Se a fé vem pelo ouvir, o acreditar é pelo ver. Você precisa ver outras pessoas tendo bênçãos para que você também acredite na bênção. Por isso eu digo para você, e falei já outras vezes, de que você tem que estar num ambiente em que tenham pessoas prósperas para que você também seja próspero. Você precisa estar num ambiente em que tenham pessoas abençoadas para que você também seja abençoado. Você precisa estar num ambiente cristão para que esse ambiente gere em você o cristianismo também. Então perceba que a fé vem pelo ouvir e o acreditar é pelo ver. Eu acredito quando eu vejo algumas coisas acontecendo. Tudo é mais fácil quando eu já vi alguém alcançando. Se um homem conseguiu ir à lua, eu também consigo. Qualquer outro homem consegue fazê-lo. Se você acredita e viu que alguém o fez, você também faz. A alma, ela é o governo da nossa vida. A alma é o governo da nossa vida. Então, é a alma que está governando a nossa vida. Sua mente está sendo controlada pelas coisas espirituais, ou pelo menos deveria ser.
assim, e não os seus sentidos. Tem gente que está sendo controlado pelos sentidos. Tem gente que está sendo controlado pelo gosto, pelo que ele gosta de ouvir. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu gosto. Ah, eu vou comer isso aqui porque eu gosto. Ah, eu vou assistir isso aqui porque eu gosto. Quem está controlando a vida de muita gente é o sentido, quando que deveria estar controlando é a alma. Quando quem deveria estar controlando sua vida são as coisas do espírito. Mas os sentidos acabam controlando você. Esses sensores. Os sentidos são os sensores. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não é bonito, isso aqui é feio. Sabe? Esses sensores acabam controlando a vida do crente. E se você não começar a visualizar o que estou falando, você corre sérios riscos de se perder no processo. Por isso, eu ainda vou mais ao dizer a você que é preciso você ter um olhar visionário, um olhar missionário do que estamos fazendo aqui. É preciso você ter um olhar de antivisão. Você tem que ter esse olhar periférico para ver o que está faltando aqui na minha casa para ter o brilho e a glória do Senhor. Ah, eu tenho comida, eu tenho aqui água, luz. Essas são coisas que você vê. Mas e as coisas que você não está vendo, que não estão levando você ao lugar onde você quer ir? Então perceba que é preciso ter um olhar de antivisão. E o seu olho é como se fosse essa câmera que está visualizando. Eu estava ontem, visualizando. Ou eu li alguma coisa, eu vi ontem algo que eu li. Imaginemos se alguém fosse gravar o que você estava vendo. E eu olhando assim, eu falei, puxa vida, a câmera dos meus olhos, ela abre assim. E eu estava numa reunião, vendo uma galera, vendo muita gente, e eu conseguia perceber tudo que estava ali. E eu conseguia ver o que tinha aqui do lado. Talvez você também tenha que perceber o que está do seu lado. Você precisa perceber o que está ao seu redor te machucando, porque às vezes você passa a vida e não percebe. O que está ao seu redor que está te fazendo bem. A antivisão vai te garantir isso. Antivisão, eu penso que fosse uma espécie de programação que eu faço da minha própria vida do dia. O que que eu tenho que fazer hoje? O que que eu posso fazer hoje? Eu preciso dar frutos, eu preciso que o dia seja válido. Eu preciso que eu termine esse dia e diga assim: puxa, eu cresci um momento mais, eu cresci 1% mais aqui no Goal Six, eu cresci um pouco mais quando eu prego o evangelho, quando eu salvo o outro, eu trago feixes para a obra do Senhor e está aqui, Senhor, os meus feixes. Tenho feito um pouco a cada dia para melhorar todo dia. É sabido que quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo que o meu coração, ele é o sensor da antivisão. Eu tenho que sentir algumas coisas no meu coração. Eu tenho que sentir algumas coisas acontecendo ao meu redor. E nesse sensor você pode confiar desde que o seu coração esteja puro. Desde que você esteja com o olhar puro, com o coração puro, você consegue confiar de que seu futuro será próspero e te dará fruto. Assim como o cara que planta, ele tem a certeza de que ele vai dar fruto pelo fato de ele saber o processo do que está acontecendo. Ele começa a regar, ele começa a molhar, ele mexe a terra. Ele sabe dessas coisas e por isso não quero que você abra hoje o dia, abra a sua boca para criticar. Hoje eu quero que você faça um plano para que você dê fruto. Você vai se policiar. Não fique abrindo a boca para falar mal. Comece o dia de hoje, essa segunda-feira, essa terça-feira aqui, ao abrir sua boca, você não fará, não falará mal a ninguém. Isso é uma forma de você dar fruto. Porque tem gente que está matando o fruto. E toda vez que você fala mal, você não pensa, mas você está atraindo maldição para a sua vida. Você fala mal de fulano, fala mal de ciclano, fala mal de uma coisa que até é verdadeira, mas você acaba criando um ambiente de coisas ruins. Então pare de falar mal dos outros. Pare de falar mal. Eu quero que você pratique no dia de hoje para que você tenha a bênção, para que você cresça, para que o seu fruto permaneça e o seu fruto não fique seco na árvore. Nem eu não quero que você abra a boca nem para falar mal de ninguém, nem para falar mal dos outros. E isso é perda de energia.
Toda vez que você fica falando mal do outro, você está perdendo energia que você deveria estar canalizando para que o seu fruto permaneça. Você precisa canalizar a sua energia, que é uma energia finita, ou seja, você não tem energia para tudo, você não tem força para tudo, então canalize sua força naquilo que vai dar o fruto, ou melhor, que vai te levar no local onde tu queres chegar. O problema está que o cara fica gastando energia com coisa que não vai ajudar a levá-lo aonde ele está. E uma das formas de gastar energia, de vazar energia, é ficando falando mal dos outros. Pare de fazer isso. Não abra sua boca para reclamar, nem para ficar ali afirmando as reclamações. Fulano é assim, Beltrano é assim. Não abra sua boca para isso. Ao invés de você ficar afirmando coisas, eu proponho para você, faça perguntas. Vou falar bem baixinho para você, só para você ouvir aqui. O mundo é movido por perguntas e não por afirmações e não por respostas. Comece a fazer perguntas sobre sua vida. Por que você está assim? Comece, sabe, a utilizar o mecanismo aristotélico de fazer perguntas. O cara, Aristóteles, cresceu, Platão cresceu, porque eles se especializaram em fazer perguntas. Por que você está no estado que está? Por que você não é um crente tão espiritual? Por que não tem autoridade no seu falar? Por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Por que você está desfacelando aquilo que Deus deu? Comece a fazer perguntas, porque o mundo ele é movido mais por perguntas do que por respostas. Só que o crente quer mais resposta do que pergunta, e ele não consegue se mover porque ele só quer andar sobre afirmações e não sobre perguntas, e por isso que o fruto do irmão não procede, o fruto do irmão não permanece, o fruto do irmão não dá ali o crescimento da árvore. Bem, ao invés de você ficar fazendo afirmações, ao invés de você ficar reclamando, eu proponho hoje a você que você faça perguntas. Ao invés de você reclamar, eu quero que você tenha hoje mais gratidão. Em vez de você reclamar, eu quero que você agradeça mais a Deus, inclusive pelos problemas que você está passando. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse problema. Por quê? Porque esse problema que eu estou passando vai me fazer alguém melhor. Comece a ter o coração mais grato para que você modifique a terra onde você está sendo plantado, porque você só está atraindo desgraça. Desliga a Globo, caramba. Desliga o jornal. Sabe, irmãos? Eu quero que você. Deixa eu sair da tela cheia aqui, deixa eu desligar aqui. Eu quero que você compreenda o que estou falando aqui. É importante que você comece a melhorar o que estou dizendo aqui, ao invés de você ficar reclamando, você precisa ter mais gratidão. Você precisa ter mais da presença de Deus. E por isso a importância de você compreender que ao invés de destruir com a boca, você precisa construir, porque você quer que seu fruto permaneça. E tem gente que abre a boca só para destruir. Tem gente que abre a boca só para poder arrebentar. Por isso, eu proponho hoje a você, à luz do que nós estamos falando, do que a palavra de Cristo nos diz, que o seu fruto permaneça. Para que o seu fruto permaneça, a palavra diz, e ela declara: Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, a vós outros. E vos nomeei para quê? Para que você vá e dê fruto, para que sua boca só saia bênção e você pare de lançar maldições sobre si e sobre os outros. E que o seu fruto permaneça, porque se você está lançando sementes rotas, se você está lançando sementes que estão estéreis, se você está lançando sementes de coisas ruins, saiba de uma coisa: essa semente não vai dar fruto e o seu fruto não vai permanecer. Mas se você compreender o que Jesus Cristo está nos falando e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, ele vos conceda. João capítulo 15, versículo 16.
para que você tenha o seu fruto e o seu fruto permaneça e você alcance o céu, você precisa limpar o caminho para a vinda do Senhor, como João Batista declarava. Limpe o caminho, querido irmão, para que o Senhor venha à sua porta. E para limpar o caminho, precisa passar pelo processo de parar de reclamar, precisa passar pelo processo de não abrir a boca para criticar, falar mal dos outros, precisa passar no processo de não ficar perdendo energia, para concentrar sua energia em sair da semente. A semente não fica perdendo energia, ela concentra sua energia para dar o primeiro talo, para que o primeiro galho nasça. E depois vem a primeira folhinha, vem a segunda folhinha. Ela está concentrando a força no crescimento. Ela está concentrando a força nisso. E você sabe que para a árvore poder começar a dar fruto, você tem que cortar ela, você tem que podar. Por quê? Porque se ela está gastando muita energia para dar crescimento, ela não tem energia para dar fruto. Então você vai lá e corta alguns galhos dela que ela está querendo expandir para ela poder abrir mais e dar fruto, para poder entrar mais. Você sabe, né? Se a árvore está crescendo assim, você poda, se ela está crescendo assim, você poda ela aqui em cima, tirando esses dois, para quê? Para que ela abra mais e entre luz solar. E quando entra luz solar, ela fica mais vistosa, mata os germes, mata ali os fungos quando o sol entra. Mas se ela está com a copa muito fechada, o sol não tem condição de entrar e acaba entrando alguns fungos, algumas coisas e matam a árvore. Por isso, você precisa podar algumas coisas para que a luz do céu entre. Como diz a canção, deixa a luz do céu entrar. É esse o tema de hoje, para que você possa ali abrir a sua boca para construir, para que você tenha um ouvido de alguém que ama ouvir as pessoas. Que você seja alguém que consiga ouvir mais do que falar. Por isso a gente tem duas orelhas e uma boca. Porque tem gente que só quer falar, 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 mas não consegue ouvir o outro. Tenha um nariz com um faro de oportunidades. Deus vai dar oportunidades a você para que você pregue o evangelho. E eu proponho que você passe o link, crie ali, por exemplo, um grupo de pessoas, de amigos que você queira que estejam aqui e expanda o reino. Comece a usar a sua energia para o crescimento do reino de Deus. Sabe? Quando você tem esse faro, esse nariz ali para oportunidades. Olha, você falou para uma pessoa, você conversou com outra, tenha ali o faro de dizer assim: por que você não participa do nosso grupo de oração? Você não está sofrendo? Você não está com esse problema? Por que você não vai lá para o nosso grupo de oração? Não precisa ser crente para estar no Goal Six, não, gente. Não precisa ser crente para estar aqui no meio de nós. Por que você não vai? Tá aqui o link. Passe para a pessoa. Em vez de você abrir a boca para ficar falando mal de fulano e beltano do governo, do céu, do mar, comece a abrir sua boca para abençoar e gastar sua energia no crescimento. Por quê? Porque Deus quer que você vá e que você dê fruto. E que seu fruto faça o quê? Que ele permaneça. Sabe? Eu quero que você tenha também um cérebro que não se curva para a condição. Tem gente, ai, pastor, não tenho condição de fazer isso, não, pastor. Ih, pastor, eu sou muito ruim, pastor, não sei nem como é que faz. Meu santo, o seu cérebro não pode estar condicionado às condições. Ah, só vou fazer se tiver condição. Não, você vai fazer mesmo não tendo condição, porque você vai romper esse tipo de coisa que te prende. Senão, tu não cresce. Se o irmão só consegue fazer se ele tiver condição, eu já sei, ele nunca vai crescer. Você já viu aquelas árvores, aquelas coisas crescendo em lugares aonde não foram plantadas direito? Já viu aquelas árvores ali que foi jogado uma semente no chão e nasceu do nada, ninguém nem plantou? Ela já conseguiu pegar ali e crescer? Ela não tinha as devidas condições. Ela não tinha terra mexida. Ela não foi adubada, mas a árvore cresceu. Ou seja, o crescimento ele precisa ser inerente às condições. Se tiver condição, melhor. Mas se não tiver, você também vai pregar o evangelho. Eu prego em tempo e eu prego fora de tempo, diz Paulo. Se tiver a oportunidade de pregar, eu farei. Mas se não tiver, eu vou criar uma atmosfera para que eu possa pregar o evangelho. Eu vou criar um ambiente para que eu possa falar de Deus. Por quê? Porque eu sou um agente de Deus.
É quando eu leio isso, quando eu leio esse texto do próprio Cristo, e são palavras do céu, são palavras de Jesus para nós, eu percebo que antes de afirmar, eu tenho que fazer perguntas. Eu percebo que o meu cérebro precisa parar de se curvar para condições, e eu preciso configurar a minha vida no modo de decisão. Compreenda que amor não é uma condição, amor é uma decisão do que você faz. Eu decido amar essa mulher, eu decido amar essa criança, eu decido amar. Ah, mas não tem condição, não sei o quê. Eu trabalho, eu decidi, eu farei. Então, se você decidir fazer as coisas de Deus, mesmo que não tenha condição, mesmo que sua família não seja cristã, mesmo que o ambiente não seja próspero para você, você vai continuar sendo crente. Por quê? Porque um dia você tomou uma decisão no passado. E sua decisão não pode ser baseada pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham. Você precisa basear a sua decisão pelo assim diz o Senhor. E por isso que o seu coração precisa estar ligado com Deus. Quando você fala com Deus, o seu coração precisa ser uma espécie de telefone onde você se conecta com Deus e você fala com Ele, para que você tenha o entendimento claro do que Deus quer. Eu termino minha mensagem de hoje declarando a vocês o que Paulo um dia disse. Atos capítulo 9, versículo 15. O Senhor disse a Ananias acerca de Paulo: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Paulo também faz outra afirmação, que o Senhor escolheu ele mesmo antes dele nascer. Antes dele nascer, Deus escolheu Paulo e ele declara isso. Sabe, irmãos, antes de você estar aqui no Go Six, Deus escolheu você para estar aqui com a gente. Antes de você querer vir para cá, Deus escolheu você para estar conosco. E por isso a importância de você compreender o que estamos propondo aqui. Quer você ter um dia de vitória? Então decida ter um dia de vitória. Não espere as coisas acontecerem. Quer que você, querido irmão, tenha um dia feliz? Então decida ter um dia feliz, começando a parar de reclamar, começando a parar de falar mal dos outros. Proponho a você, no dia de hoje, querido irmão, pegar a sua energia e utilizá-la para o crescimento do reino. Por quê? Porque todo mundo que investe no reino tem dividendos eternos. Você vai lucrar muito mais se você investir nas coisas de Deus. Por isso, crie sua lista de transmissão e fale para as pessoas e proclame às pessoas a salvação que Jesus traz hoje para você. Proclame às pessoas de que elas devem buscar mais a presença do Senhor a cada manhã. Se as pessoas estão passando por tribulações, por problema, o Go Six está de braços abertos, de mão estendida, como uma mão amiga e um braço forte para abençoar. Nós nos levantamos hoje para proclamar bênçãos sobre nossa vida e sobre a vida dos outros. E que sua boca seja uma boca de proclamar a bênção para hoje e para sempre. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja no meio de nós e que Deus use você de forma poderosa. Bem, nós teremos uma oração agora. E enquanto o irmão estiver orando, eu quero que você se una também a nós. Se conecte na mesma frequência do céu. Que você se una em oração conosco. Por quê? Porque Deus vai falar com você. E Deus já está falando, dizendo: vá e dê fruto. Vá e pregue o evangelho. Vá e seja bênção na vida de outra pessoa. Ao menos uma pessoa você precisa ser bênção no dia de hoje. Por quê? Porque Deus vai usar você. Melhor é o que dá do que o que recebe. Lembra desse texto? O que o texto está querendo dizer? Melhor é o crente que tem condição de abençoar do que o crente que está sendo abençoado. Melhor é você que tem condição de dar uma coisa para o outro que está necessitando do que você está na condição de receber. Melhor vai ser quando você abençoar e proclamar bênção sobre a vida de outros do que você em ser abençoado. Por quê? Porque você vai ter condição de abençoar.
E eu proponho que você rompa, que você não seja uma pessoa que esteja presa às condições, mas que você rompa a espiral do silêncio e que você diga: eu mesmo sem ter, eu vou entregar, porque o Senhor vai fazer germinar, porque o Senhor vai fazer a obra acontecer, porque pela fé eu acredito na palavra do Senhor e você vai trazer pessoas para o reino de Cristo, pois você é um agente de Deus. Vamos orar. Pode orar, irmão Pedro Simão. Ok. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez queremos te agradecer por este milagre da vida que tu nos concedeste, de podermos estar aqui vivos com a certeza da tua proteção, da tua direção, da tua paz e do teu perdão. Suplicamos uma bênção muito especial sobre todos os doentes que estão necessitando da tua ajuda, os idosos, aqueles que têm problemas, tanto materiais como espirituais. Pai, tu és o único que podes ajudá-los a resolver todos os problemas e sabes o que é melhor para cada um dos teus filhos. Tenhas misericórdia e compaixão de todos, aqueles que necessitam da tua ajuda, que estão desamparados, estão muitas vezes afastados de ti. Tem misericórdia deles e ajuda-os a entender e compreender o teu maravilhoso amor que tu tens por cada um de nós, cada um dos teus filhos. Não interessa onde nós fomos, o que fizemos, acontecemos, tu nos aceitas, tu não rejeitas ninguém, Pai. Tem misericórdia do teu povo e ajuda-nos a ter fé e confiança nas tuas promessas e no teu poder que está à disposição de todo o ser humano. Fica com muito especial este grupo aqui no GOCE, que se possa continuar, Senhor, dá testemunho de ti e possa trazer mais almas que possam estar prontas e preparadas para a tua gloriosa vinda, que está muito em breve, Pai. Que possas derramar o teu Santo e Divino Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre cada um dos teus filhos e fazer-nos compreender e saber que tu és o único Deus verdadeiro, que tem um poder no céu e na terra e sobre todas as coisas que foste tu que criaste tudo quanto existe neste planeta, Pai. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a dar testemunho de ti naquilo que nós falamos, naquilo que nós trabalhamos, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso trabalhar, Pai, que possam ser dirigidos por ti e termos fé e confiança que tu estás pronto a nos ajudar a ser verdadeiros luzeiros para aqueles que ainda não te conhecem e que tu desejas salvar. Fica com o pastor que está dirigindo este programa aqui, o Anderson, que possas continuar derramando o teu Espírito Santo sobre a sua vida e ele possa ser uma luz para que possamos estar prontos e preparados para ti hoje, que amanhã possa ser tarde demais, Pai. Fica conosco, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a dar testemunho de ti em toda a nossa vida, Pai. Tu sabes, porque sem ti estamos completamente perdidos, nada podemos fazer, nada podemos exercer. Toca no nosso coração e dá-nos a sabedoria vinda de ti, lá do alto, para que nós possamos continuar firmes e fiéis ao teu lado, que está muito perto da tua volta e nós precisamos estar prontos e preparados para que possamos exclamar: Eis o nosso Deus a que nós aguardávamos, Pai. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a refletir o teu caráter em toda a nossa vida e possamos assim transmitir esse amor maravilhoso e esse grande sacrifício que tu fizeste na cruz do Calvário para todos, Senhor, que queiram ir a ti e se entregarem a ti e ter fé e confiança nas tuas promessas e no teu poder que está à disposição de todo o ser humano. Mais uma vez, Pai, tu sabes o que nós necessitamos, nos entregamos nas tuas mãos, entrego aqui todos os que estão assistindo neste grupo do GoSex, que eles possam sentir, Senhor, nas suas vidas a tua direção, possam sentir o teu amor e eles possam continuar firmes e fiéis até ao fim,
porque tu estás voltando muito em breve, Pai. Agora fica conosco, com cada um que está aqui, o que nos faltam aqui, e dirige os nossos pensamentos para que nós possamos estar prontos, Pai. É tempo de acordarmos, é tempo de podermos estar prontos antes que seja tarde demais, antes da porta da graça fechar, Pai. E quando fechar, já não há remédio para nada. Ajuda-nos a estar prontos agora, neste momento, para que nós possamos continuar firmes e fiéis até ao fim e até à tua gloriosa vinda, e possamos um dia ter a certeza de viver contigo, face a face, viver para sempre, onde não podemos entender e compreender o que será isso, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Todas as coisas são boas, Senhor, e temos a certeza de viver eternamente contigo, Pai. Ajuda-nos a estar prontos antes que seja tarde demais. Fica com todo o teu povo, muito especial, tem misericórdia dos teus filhos que estão sofrendo. Há pouco a gente escutou alguém também aí numa união que, Senhor, cerca de 80 e tal pessoas estavam doentes de câncer só naquele programa e estavam pedindo para que orassem por eles, para que eles possam confiar. Tu és o Deus dos milagres, o Deus de outrora que curaste todas as doenças, Senhor. Os cegos, os aleijados, os coxos, os ressuscitados mortos, e continuas com o mesmo poder que está à disposição de todos que vão a ti, Pai. Dá-nos sabedoria para que possamos entender e compreender esse poder maravilhoso que está à nossa disposição. É o que suplico e agradeço para mim, para todos aqueles que estão aqui no Gocex e para todos os teus filhos em toda a face da terra, que te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso bendito e único Salvador. Amém, Senhor. Amém.